Oi, pessoal. Hoje vamos à penúltima aula da disciplina Prescrição de exercícios para saúde e qualidade de vida, aptidão cardiorrespiratória. Então, vamos conferir a nossa escalada. Na aula 9, vamos verificar alguns conceitos e sinônimos utilizados para se referir à aptidão cardiorrespiratória, a sua importância para a saúde, o que são os exercícios aeróbicos e verificar as recomendações do Colégio Americano de Medicina Esportiva para a prescrição de exercícios quando o objetivo é aprimorar a aptidão cardiorrespiratória. Então, vamos direto ao assunto. Bem, é comum na educação física, na literatura específica da nossa área, que a gente encontre mais de um termo para se referir a uma determinada situação. E com relação à aptidão cardiorrespiratória, isso não é diferente. Então, eu destaquei para vocês algumas expressões que vocês vão encontrar em livros, em revistas científicas, vão ouvir em congressos, enfim, que são bastante usuais quando se fala em aptidão cardiorrespiratória. Então, como expressões, como termos sinônimos, nós temos, por exemplo, aptidão cardiovascular ou resistência cardiovascular, assim como a gente também encontra resistência cardiorrespiratória. E um outro termo bastante utilizado é capacidade aeróbica, né? Alguns autores colocam também como capacidade aeróbia. E aí é importante a gente falar um pouco sobre aeróbio, né? Ou anaeróbico, anaeróbio, que não é o conteúdo nesse momento, mas enfim, esse ser que algumas pessoas questionam o que é correto, né? Falar aeróbico ou aeróbio. Bem, quando se fala em aeróbico, segundo o Ruais, que é o dicionário considerado oficial da língua portuguesa, então é importante, segundo a ABL, né, Academia Brasileira de Letras, a gente deve olhar lá Ruais para verificar alguns termos, algumas expressões, as palavras, né? E no Ruais existe uma diferenciação. Então, quando se fala em aeróbico, se fala ao tipo de estímulo dado, ao tipo de treinamento ou de exercício realizado. Então, correr durante 40 minutos é classificado como um exercício aeróbico. E quando ele se refere a aeróbio, ele se refere aos processos de obtenção de energia para a realização daquele exercício, a como o metabolismo está se comportando para que sejam possíveis as contrações musculares. Então, uma corrida de 40 minutos é um exercício aeróbico que depende do metabolismo aeróbio para a produção de energia. É uma curiosidade, não faz parte do conteúdo, mas aqui então, como a gente vai falar de exercício, eu vou utilizar sempre aeróbico com vocês. Então, vamos ver aqui o que significa, o que é a aptidão ou resistência cardiorrespiratória ou ainda a capacidade aeróbica. A aptidão cardiorrespiratória, ela vai refletir a capacidade, a habilidade, a capacidade de captar, transportar e utilizar oxigênio para uma determinada necessidade, uma demanda do organismo quando se realizam atividades físicas de média a longa duração. Então, vamos analisar, né, refletir um pouquinho sobre essa habilidade. É importante, quando se fala em aptidão cardiorrespiratória, pensar especialmente nos sistemas cardiovascular e respiratório, mas também na habilidade que a musculatura tem para captar esse oxigênio que vem circulando, né, pelo sangue, via hemoglobina. Então, a gente vai ter uma necessidade de captação, sistema respiratório, do oxigênio, né,
uma habilidade de transporte via sistema cardiovascular, circulação sanguínea, e também de captação pela musculatura que está ativa do oxigênio circulante. Isso é chamado de diferença arteriovenosa de oxigênio, que vocês estudarão com maior profundidade na disciplina Fisiologia do Exercício. Mas é importante que vocês saibam que existem termos específicos quando a gente fala em capacidade aeróbica, em aptidão cardiorrespiratória, que é a expressão utilizada pelo Colégio Americano de Medicina Esportiva. Então, um conceito bastante simples é: a aptidão cardiorrespiratória é a capacidade máxima que uma pessoa tem para produzir energia através do metabolismo aeróbio, mantendo por períodos prolongados uma atividade realizada com os grandes grupos musculares. Então, a gente já tem aqui algumas características do que seria importante para trabalhar a aptidão cardiorrespiratória. Está apontado no conceito para vocês que o metabolismo é o metabolismo aeróbio, então a presença de oxigênio é fundamental, né? A atividade é mantida por períodos relativamente prolongados, média a longa duração, e grandes grupos musculares estão envolvidos para que a gente possa pensar em aptidão cardiorrespiratória. Então, qual é a importância da aptidão cardiorrespiratória dentro do que a gente chama de saúde e qualidade de vida, já que a nossa disciplina tem ênfase em estabelecer essa relação. Então, a primeira coisa, principalmente no final dos anos 60 e início da década de 70, diversos estudos, a maioria deles realizados durante um longo tempo, são estudos longitudinais que acompanham as pessoas durante um tempo relativamente longo. Eles foram publicados nos Estados Unidos, principalmente, demonstrando uma associação direta entre aptidão cardiorrespiratória boa, ou ótimo, ou excelente, e redução do risco de doenças cardiovasculares, e aí especialmente as doenças coronarianas, além de um melhor controle, na realidade uma maior possibilidade de manutenção de uma composição corporal adequada, ou seja, evitar a obesidade, evitar que as pessoas comecem a acumular gordura corporal. Então, a grande questão da aptidão cardiorrespiratória é que os estudos demonstraram, de forma muito contundente, que pessoas que têm melhor aptidão cardiorrespiratória adoecem menos, que a gente chama de morbidade, com diversas doenças, especialmente as doenças coronarianas, e também tem menor risco de morrer em função dessas doenças, além de conseguirem manter uma composição corporal mais adequada à saúde. Então, a evidência principal reside na redução do risco de morbimortalidade por todas as causas, especialmente as doenças coronarianas, né? E também, como eu falei para vocês, quando a gente pensar em percentual de gordura, bastante importante trabalhar com esses exercícios, a gente já vai entender por quê. Um outro detalhe muito importante é que os idosos, eles tendem a apresentar menor aptidão cardiorrespiratória conforme envelhecem. E é lógico, essa regra ela vai existir, especialmente para aqueles que são fisicamente inativos ou pouco ativos. Os idosos que se movimentam, que fazem exercícios físicos, que foram fisicamente ativos ao longo da vida, vão ser exceções, né? Não estarão dentro dessa regra. Mas o processo de envelhecimento faz com que apresentemos, né, ao longo dos anos, a partir dos 30 anos, uma redução na aptidão cardiorrespiratória. E isso vai refletir diretamente numa maior dependência para realizar atividades do dia a dia e também numa maior fragilidade. Então, os idosos que têm menos
aptidão, né, cardiorrespiratória, tendem a depender mais das pessoas no dia a dia e serem também mais frágeis. E fundamental que vocês entendam esse conceito, para aprimorar a aptidão cardiorrespiratória, eu devo fazer exercícios aeróbicos. Então, vamos ver aqui quais são os exercícios aeróbicos. Então, exercícios aeróbicos, eles apresentam um grupo de características. É importante que eu tenha, dentro da realização de uma modalidade, de uma sessão de exercícios, determinadas características que juntas vão indicar que aquele exercício é aeróbico e, especialmente, que ele vai aprimorar a aptidão cardiorrespiratória. Então, a gente vai apontar situações como a duração desses exercícios, o envolvimento muscular, a intensidade, né, na qual eles são realizados, o metabolismo energético, ou seja, como a energia é providenciada para que esse exercício aconteça. Então, caracterizando, vamos ver como seria, né, como a gente pode definir essas variáveis. Então, o exercício aeróbico, ele vai ser de média a longa duração. Quando a gente falar em média a longa duração, existe um mínimo adequado para que a aptidão cardiorrespiratória seja aprimorada. Porém, a partir de 3 minutos que se mantém um determinado exercício, eu começo cada vez mais a depender da energia para a contração muscular que seja produzida através do metabolismo aeróbio. Então, esforços a partir de 3 minutos, eles poderão continuar, eles serão mantidos graças à produção cada vez maior de ATP, fundamental para que a contração muscular aconteça. Esse ATP, ele vai depender da presença de oxigênio em quantidade satisfatória para que ele possa ser produzido. Então, a gente já vai entrar no metabolismo aeróbio a partir de 3 minutos. Porém, 3, 4 ou 5 minutos de uma corrida não serão suficientes para melhorar a aptidão cardiorrespiratória, como veremos daqui a pouco. Um outro ponto importante é a intensidade. Para que eu faça um exercício de intensidade, um exercício que eu possa manter durante um certo tempo, então, digamos, eu quero manter um exercício durante 15 minutos, 20 minutos, 1 hora, se eu fizer uma intensidade máxima, eu não consigo manter esse exercício. Né? Uma intensidade máxima ou supramáxima, por exemplo, uma corrida de 100 metros, né? Quando a gente vê lá o Bolt correndo abaixo de 10 segundos, é uma intensidade além da máxima, supramáxima, é impossível manter aquela intensidade durante muito mais tempo. Fatalmente o indivíduo vai ter que reduzir a velocidade, porque não vai ser possível fornecer energia naquela taxa, naquela velocidade que está sendo exigida. Então eu preciso de uma intensidade sempre submáxima para conseguir me manter em atividade durante períodos moderados a longos. Só cuidado, não confundam, porque na literatura vocês vão ver bastante intensidade leve a moderada. O leve não quer dizer que eu não vá fazer um esforço. O leve vai representar 50%, 60% do máximo que eu consigo de esforço. Então, não é 10%, 20%, né? Caminhar assim, batendo papo, parando o tempo inteiro, olhando para o céu, olhando para o chão, isso não vai representar uma intensidade leve, né? Vai representar, na realidade, uma intensidade muito fraca, parecida com a de repouso. E aí eu não vou conseguir melhorar essa aptidão. Um outro ponto importante para a gente destacar, que vai caracterizar o exercício aeróbico, é a mobilização muscular. Então, quando a gente fala em mobilização de grandes grupos musculares, normalmente os alunos questionam, né? Existe uma conta? O que são os grandes grupos musculares? Né? Como é que eu posso saber
do ponto de vista de solicitação muscular, o que ajudaria num trabalho aeróbico. Então, quando falamos em grandes grupos musculares, a literatura deixa bem claro que você tem que mobilizar no mínimo 1/6 a 1/7 da musculatura total do corpo, no mínimo, daí para mais. Isso vai ser equivalente aproximadamente à musculatura de membros inferiores. Por isso, quando o indivíduo senta numa bicicleta ergométrica, por exemplo, e realiza lá durante um tempo as suas pedaladas, dependendo da intensidade e da duração, ele estará realizando um exercício aeróbico, porque ele está juntando duração, intensidade e um envolvimento de no mínimo 1/6 a 1/7 da musculatura total. É importante destacar que quanto maior a massa muscular envolvida, melhor para o gasto calórico e melhor também para aprimorar a aptidão cardiorrespiratória. Um outro ponto importante que a gente já comentou, né, é que a energia para a contração muscular vai depender do oxigênio, de bastante oxigênio presente, né, sendo disponibilizado na circulação sanguínea para que a musculatura possa captar esse oxigênio e produzir o ATP. E aí a gente vai ter principalmente glicogênio, né, e ácidos graxos livres, que vêm então dos carboidratos e das gorduras como fontes de energia para que, através de uma série de reações que acontecem no organismo, possa ser produzido ATP na presença de oxigênio suficiente. Então, a gente tem alguns princípios bem importantes para discutir aqui. Primeiro, já vimos, exercício aeróbico depende, né? Ele é caracterizado quando eu mobilizo grandes grupos musculares. Então, vamos tentar entender por que isso acontece. Se eu fizer um exercício como a flexão do cotovelo, estou fazendo a flexão do cotovelo, eu tenho uma mobilização de massa muscular que é pequena. Essa mobilização pequena de massa muscular não vai impor uma sobrecarga significativa para captação e transporte do oxigênio. Especialmente sobre os sistemas respiratório e cardiovascular, mobilizar pequenos grupos musculares não incidirá em sobrecarga significativa. Sempre a gente pensa em princípio da sobrecarga quando quer aprimorar uma determinada qualidade física, um determinado componente, né? Porque o que é a sobrecarga? É você levar o organismo, aquele sistema, nesse caso, sistema respiratório ou sistema cardiovascular, a um nível de trabalho, a um ritmo de trabalho que seja maior do que o nível de repouso e maior do que o que ele já está habituado. Então, se uma pessoa melhorou a aptidão cardiorrespiratória treinando a 50% do máximo dela e ela quer melhorar mais, eu tenho que fazer o quê? Jogar uma carga mais alta. Trabalhar com 55%, 60%, 65% aí, a análise de intensidade vai depender muito das condições do aluno, enfim, a gente tem que acompanhar isso de perto para poder dimensionar, né, e realizar essa prescrição com segurança. Mas sempre eu penso em impor uma carga além. Então, quando a gente fala em grupos musculares, a questão é que grandes grupos musculares vão demandar uma quantidade significativa de sangue, que carrega lá especialmente oxigênio e nutrientes, para que haja produção de energia para o músculo. E assim, o sistema respiratório tem que captar mais oxigênio, o sistema cardiovascular vai aumentar o trabalho para enviar sangue aos músculos em atividade. Dessa maneira, vejam lá que a gente acabou de conversar, o sistema cardiorrespiratório é sobrecarregado, ou seja, tem que trabalhar além do que está habituado. É o que a gente chama de princípio da sobrecarga. Fundamental. Entender o princípio da sobrecarga é fundamental para que a gente possa aprimorar qualquer componente da aptidão física. Se eu trabalhar numa carga em que o indivíduo, né, já está acostumado, eu vou ter manutenção.
Se eu trabalhar numa carga abaixo, eu vou ter redução. Se eu trabalhar acima, eu vou ter aprimoramento. Só que esse acima deve ser um acima com segurança. Então, a gente não pode também jogar estímulos muito altos, de repente, com o iniciante sair atropelando toda a recomendação de segurança. Sempre a questão, a gente vai pensar em eficiência sim, mas também tem que pensar em segurança. Algumas variáveis bem importantes que a gente tem que analisar aqui com relação à aptidão cardiorrespiratória. Então, vocês são procurados por um indivíduo que faz um teste e identifica lá que ele tem uma aptidão cardiorrespiratória fraca, né? O melhor teste para ser feito é o teste ergométrico, o teste máximo de esforço, que é um teste realizado dentro de clínicas médicas. Ele tem que ser realizado por um médico, porque os testes máximos eles vão levar à exaustão e existem riscos, né, para o indivíduo. Então é importante que esse teste seja realizado em ambiente em que possa haver, por exemplo, uma reanimação, né, cardiorrespiratória, cardiopulmonar. E aí a gente vai ter lá um dado, ele faz um teste e fala, olha, deu muito fraco, minha aptidão está muito baixa, e o médico disse que eu preciso procurar um profissional e trabalhar um pouquinho isso, melhorar. Então, quando a gente falar em prescrição, eu pego aqueles dados, o que eu vou prescrever? Existem algumas variáveis, algumas coisas que têm que ser consideradas, que são, por exemplo, o tipo de exercício. Se ele falar para você que ele quer melhorar a aptidão cardiorrespiratória fazendo ginástica localizada, a gente vai ter que dizer para ele que ele até pode ter uma melhoria, porque o nível dele de condicionamento é muito fraco. Ele é inativo fisicamente, então um pouco que ele faça de exercício vai representar algum ganho. Mas essa melhoria não será significativa. Então, alguns formatos de exercícios localizados, que são feitos continuamente, que envolvem grandes grupos musculares, eles podem trazer uma certa melhoria na aptidão cardiorrespiratória. Mas os estudos demonstram que essa melhoria é pequena quando se compara ao exercício aeróbico, né? Então, analisa dentro do gosto, da expectativa, da possibilidade do seu aluno. Não esqueça de observar o envolvimento muscular daquela modalidade. Outra coisa importante, volume de treinamento. Quantos dias por semana e durante quanto tempo cada sessão e a intensidade. Qual vai ser o esforço que ele vai fazer? E a gente vai poder controlar a intensidade através dos batimentos cardíacos por minuto, a frequência cardíaca, ou então pela percepção de esforço, como ele percebe o seu esforço. Essas duas maneiras de controlar a intensidade são bastante simples, são as mais comuns para a gente fazer no cotidiano, não envolvem equipamentos especiais, técnicas laboratoriais que são de muito maior precisão, mas porém que são muito menos acessíveis para que a gente tenha no nosso cotidiano. E uma coisa bastante importante, se você pegar um teste de esforço, normalmente o que você vai ver, e também nos testes submáximos que a gente faz numa avaliação física, a aptidão cardiorrespiratória expressa em como VO2 máximo. Seria o quê? A quantidade máxima de oxigênio que o indivíduo pode absorver. E aí isso vem normalmente expresso, por exemplo, o VO2 daquele indivíduo é de 47 mililitros quilograma minuto menos 1. O que seria isso, né? Então, 47 mililitros de oxigênio por quilo de peso corporal, vamos lá, 47 mililitros de oxigênio por quilo de peso corporal a cada minuto. É o que ele consegue, né? Transportar. Então, é assim que se expressa, tá? É por minuto, essa expressão vem minuto menos 1 por minuto.
Então, vamos conferir aqui algumas prescrições do Colégio Americano de Medicina Esportiva, a CSM. O Colégio Americano, então, ele é uma referência básica para a gente entender a prescrição de exercícios para aptidão física relacionada à saúde e qualidade de vida. É uma referência básica da disciplina e que é usado mundialmente. Então, periodicamente, eles fazem revisões de estudos que foram muito bem conduzidos e resumem quais são os pontos principais e de que maneira a gente pode testar, a gente pode identificar determinadas situações e também os cuidados, as orientações para que eu possa planejar um treinamento para os indivíduos. Então, vamos ver, por exemplo, frequência semanal, de 3 a 5 vezes por semana. Menos do que isso é bom? Não é de todo ruim. Se o indivíduo falar para você, eu só posso vir 2 vezes por semana fazer esteira durante 45 minutos, ok. Eu nunca vou dizer para ele, não vem porque não vai adiantar. Agora, é importante que ele saiba que se ele quiser alterar a composição corporal, a ideia é a realização de exercícios diariamente, e no mínimo 3 vezes por semana. Então, se além de aprimorar a aptidão cardiorrespiratória, ele pensa em emagrecer um pouco, 2 vezes por semana vão ser consideradas um estímulo fraco para alteração na composição corporal, no percentual de gordura. Então, de 3 a 5 sessões semanais. Outra coisa importante para a gente destacar, né? Quando eu realizo um treinamento em maiores intensidades, eu posso trabalhar com menos sessões por semana. Então, por exemplo, eu consigo correr a 80% do meu máximo, 3 dias por semana, ok. Eu estou dentro de uma intensidade mais alta e um volume menor de treinamento, menos sessões semanais. Porém, se eu trabalho a 60% do máximo, é interessante que eu aumente a frequência semanal. Então, por exemplo, 4, 5 dias a 60% do meu máximo. Então, a gente pode equilibrar também os programas de treinamento, variando inclusive o número de sessões semanais quando a gente mexe na intensidade, para não ficar um programa muito monótono, sempre a mesma intensidade, sempre a mesma frequência semanal. Uma outra importante recomendação, né, que eu citei para vocês, é o gasto calórico. Então, é importante a intensidade mais alta, reflete num gasto calórico mais alto, mas quando eu falo em alterar a composição corporal, é interessante que essa pessoa se exercite na maioria dos dias da semana. Então, no mínimo 3 vezes, mas de preferência 5, 6 vezes, deixar um dia para descanso, né? Descansar um pouco, relaxar, enfim. Isso é bastante importante, a gente sempre tem que considerar. Continuando com as prescrições, então se eu tenho lá 3 a 5 sessões por semana, quanto tempo elas deveriam durar? Eu falei para vocês no começo da aula que se eu fizer 5 minutos, eu entro no metabolismo aeróbio, mas não é tempo suficiente para sobrecarregar, aquele princípio da sobrecarga que a gente viu também agora há pouco, os sistemas respiratório e cardiovascular. Então, a recomendação é que sejam feitos pelo menos 20 a 60 minutos de exercícios, né, em cada sessão de treinamento. E sempre lembrando que eu acabei de falar, vamos relacionar a duração e intensidade. Eu posso manipular, olha, hoje você vai fazer 20 minutos a 80%, amanhã você vai fazer 45 minutos a 70%. No sábado que você tem mais tempo, mas também está mais cansado, da semana inteira super pesada, você vai fazer 60 minutos mais a 60%. Então a gente pode brincar de manipular essas variáveis e isso é bastante interessante, inclusive para proporcionar períodos maiores e até menores de descanso para o indivíduo. E para aqueles que desejam emagrecer,
no mínimo 30 minutos por sessão, para que eu tenha um gasto calórico mais significativo. Então, só lembrando, quem quer emagrecer deve fazer no mínimo 3 vezes de 30 minutos por semana. E aí agora a gente vai pensar na intensidade. A gente já viu quantos dias por semana, que tipo de exercício, durante quanto tempo. Então existe uma recomendação de que você controla a intensidade, né, de maneira simples, prática, através do número de batimentos cardíacos, nossa frequência cardíaca, ou o que é chamado de percepção subjetiva de esforço. O Colégio Americano recomenda a utilização do que é denominado de escala de Borg. Então, o que seria uma escala de Borg, né? Na realidade, a escala foi desenvolvida em 1982, foi assim publicada e começou a ser utilizada em larga escala, né, mundialmente falando. Antes foram muitas pesquisas com milhares de indivíduos lá como cobaias, né? E essa escala, ela faz com que o aluno dê uma nota, atribua um valor para o esforço que ele está realizando, né? O esforço que o organismo todo está fazendo. Então, a escala de Borg é uma das maneiras que o Colégio Americano recomenda para o controle da intensidade. E ela é bastante importante quando a gente tem um controle pela frequência cardíaca considerado problemático. O que é um controle pela frequência cardíaca problemático? Eu vou dar 2 exemplos para vocês. Então, digamos que vocês tenham um aluno que lá na anamnese, aquele questionário inicial, onde a gente investiga os hábitos de vida, a história familiar, se ele usa ou não medicamentos, enfim, algumas questões a respeito do nosso aluno. Ele diz para você que ele utiliza medicamentos beta-bloqueadores porque ele tem hipertensão arterial ou porque foi identificado algum problema, alguma situação desfavorável coronariana. Então, esse indivíduo que usa beta-bloqueador, ele pode ter uma redução da frequência cardíaca dele de repouso, parado, como vocês estão em frente ao computador, de 30, 40 batimentos por minuto. E não dá para a gente precisar exatamente qual é essa redução. Então, como que um profissional vai controlar a intensidade pelo número de batimentos por minuto, se existe um medicamento que está alterando, né, que está levando aquela frequência cardíaca para fora da realidade? E aí a percepção subjetiva de esforço é a indicação do Colégio Americano e de diversos outros organismos internacionais que cuidam de prescrição de exercício nessas situações. Um outro exemplo, exercícios aquáticos, né? Existe lá a tendência de no exercício aquático haver a bradicardia de imersão, uma redução da frequência cardíaca por alguns fatores bem característicos do meio líquido. Enfim, então dentro da água o controle pela frequência cardíaca também é um pouco mais complicado. Existe a recomendação que o professor, né, o profissional, utilize escalas de percepção de esforço. Vejam, existem vários modelos de escalas na literatura, mas o Colégio Americano recomenda a escala de Borg e é por isso que eu estou falando dela. Mas existem outros modelos que são assim práticos, simples e que podem ser utilizados porque a pessoa vai tentar identificar como ela está se sentindo naquele momento. Bom, aí a gente vai ter uma recomendação. Vou mostrar aqui para vocês a recomendação de intensidade, a gente vai ver fórmulas, né? Se eu trabalhar com frequência cardíaca, eu estabeleço o que é denominado zona-alvo. Zona-alvo quer dizer o quê? Um limite inferior de batimento cardíaco por minuto e um limite superior, ele vai oscilar. Então, como limite inferior, 40 a 50% da frequência cardíaca de reserva. Limite superior, 85%. Frequência cardíaca de reserva, a gente já vai ver que existe um cálculo para estimar. Uma outra recomendação é que se você utilizar o que é chamado de frequência cardíaca máxima, você trabalharia no limite inferior 64 a 70% e no limite superior 94%. Muito importante, pessoal, alunos iniciantes, pessoas que tenham problemas de saúde, que indiquem para vocês que usam medicamentos,
a gente deve trabalhar na zona-alvo inferior e acompanhar a evolução desse aluno. Não dá para pensar numa pessoa que, por mais que ela tenha 30 anos, seja uma pessoa jovem, saudável, e esteja começando um programa de exercícios, trabalha 90% da sua frequência cardíaca máxima. 20 minutos a 90% do máximo. Não vai conseguir, vai parar antes, vai desmotivar, vai associar aquele exercício a um sacrifício muito grande e às vezes nem volta mais. Então a gente precisa pensar que essa pessoa vai começar com 60%, 65% e a gente vai evoluir, né? Vai aumentar a intensidade conforme ela também melhora a sua resistência, né? Se sente menos cansada e sente que é possível realizar um esforço maior. E quando a gente fala em pessoas que têm um nível intermediário e avançado, também não adianta trabalhar lá embaixo. Então, se a gente usar a frequência cardíaca de reserva, recomenda-se pelo menos 60%. Se usar a fórmula da frequência cardíaca máxima, recomenda-se 70% pelo menos, quando eu falo em indivíduos intermediários e avançados. E se a gente estiver usando a escala de Borg, a recomendação é que o indivíduo pontue como 12 a 16, numa escala que vai de 6 a 20. 12 a 16 correspondem a esforço moderado e esforço difícil, respectivamente. Uma coisa que é bem importante é como é que a gente pode estimar essa zona-alvo. Vamos fazer um cálculo aqui. Trouxe para vocês uma fórmula que dá bastante erro. Todas as fórmulas que estimam frequência cardíaca, isso é importante fazer essa ressalva, todas as fórmulas que estimam uma frequência cardíaca máxima, para a partir daí você estabelecer a zona-alvo, elas vão apresentar erros de mais ou menos 10 batimentos por minuto. Então, 10 batimentos a mais ou 10 batimentos por minuto a menos. Algumas, erros até mais grosseiros. Porém, eu escolhi exemplificar essa fórmula porque ela está no manual do Colégio Americano, é a fórmula da frequência cardíaca máxima, ela aparece em revista e ela que é utilizada, por exemplo, nos computadores das esteiras, das bicicletas, dos transportes, quando a pessoa indica a idade e a partir da idade vem um cálculo de mínimo e máximo, é em função dessa fórmula. Agora, existem muitas outras, bem simples, para estimar a frequência cardíaca máxima. Lembrando que o ideal é a realização de um teste ergométrico máximo. Então, vamos lá. Essa fórmula, ela fala o seguinte, pega 220 e diminui da idade. Então, vamos pegar um indivíduo de 20 anos. Teoricamente, a frequência cardíaca máxima dele seria de 200 batimentos por minuto. Teoricamente. Aí ele eu vou usar, lá, voltando um pouquinho, como eu estou usando a frequência cardíaca máxima, eu vou usar para ele 70 como mínimo e 90 como máximo nessa prescrição. Ele já está fazendo exercício, enfim. Então, vamos lá. Limite inferior, 70%. E o limite superior da zona-alvo, ou seja, o máximo que ele pode chegar, 90%. Como é que a gente faz isso? A gente pega a máxima, 200, multiplica lá por 0,7, né? 70%. Então, eu vou ter aqui o quê? 140 batimentos por minuto. BPM. Que ficou o M aqui escondidinho. E no limite superior também, eu pego a máxima, eu quero trabalhar a 90% da máxima, faço lá vezes 0,9, eu vou ter 180 BPM. Então, esse aluno, se eu estivesse fazendo uma prescrição de intensidade com entre 70% a 90%, teria que ter um batimento por minuto entre 140 a 180. Está abaixo disso, o estímulo é fraco. Está acima disso, o estímulo é muito forte. Isso seria um exemplo de cálculo usando 220 menos a idade. Agora, vamos pensar na frequência cardíaca de reserva, que foi estabelecida, foi elaborada por Carbonen. Vocês estão vendo aí já essa fórmula. Importante ressaltar que a frequência cardíaca de reserva, ela leva em consideração uma situação bem
especial do treinamento aeróbico. A frequência cardíaca de repouso, né? A que vocês apresentam agora, sentados, e a basal, que a gente apresenta logo ao acordar, antes de levantar, antes de espreguiçar, enfim. Essas frequências, elas tendem a reduzir conforme eu aprimoro a aptidão cardiorrespiratória. Porque como eu estou sobrecarregando o sistema cardiovascular e o coração é um músculo, né? O miocárdio vai se fortalecer. Ficando mais forte, cada vez que ele contrai, faz a sístole para enviar o sangue, ele consegue enviar uma maior quantidade de sangue. Então ele pode bater menos vezes por minuto e fornecer o sangue necessário à manutenção da vida e à realização do exercício. Por isso, com o fortalecimento do miocárdio em função do treinamento aeróbico, o indivíduo vai ter uma redução da frequência cardíaca de repouso e também da frequência cardíaca de esforço submáximo. Bom, vamos lá. Então, como o Carvonen, ele considera, essa fórmula vem de 1957, é considerada bastante precisa, bastante interessante. Ele considera o quê? Ele considera o repouso. O que ele faz? Frequência cardíaca máxima é igual a 220 menos a idade. Agora, se você tiver o resultado de um teste máximo de esforço, você nem precisa desse cálculo. Você pega a frequência cardíaca máxima identificada no teste de esforço e vai usá-la como referência. Então, naquele indivíduo de 20 anos, que a gente viu antes, a frequência máxima dele era 200 batimentos por minuto. Aí, qual que é o segundo passo? Então, a gente já deu o passo 1. O passo 2 diz o seguinte, você tem que achar a de reserva. A de reserva é a frequência máxima, esse é o passo 2, menos, que foi 200, menos a de repouso. Digamos que esse indivíduo tem uma frequência de repouso de 70 batimentos por minuto. Então, 200 menos 70, 130. 130 é a frequência de reserva. E aí você vai estipular limite inferior e limite superior. Vamos dar um exemplo. Faz de conta que você quer trabalhar com 50%. O que você faz? Você vai fazer 50% vezes a frequência cardíaca de reserva. Então, nosso passo 3, limite inferior. Minha frequência cardíaca de reserva é 130, eu quero 50% dela. Isso aqui vai corresponder a 65. E aí eu somo de novo com a frequência de repouso, que é 70. Isso aqui vai corresponder a 135 batimentos por minuto. Então eu vou ter um limite inferior de 135 batimentos por minuto. Eu não vou nem fazer o cálculo para vocês, pessoal, do limite superior, porque é a mesma coisa. Eu pego essa frequência de reserva aqui, que está no passo 2, e calculo com o percentual que eu quero, máximo, e somo novamente com a de repouso. Mas eu quero dar um exemplo da diferença que vai existir quando o indivíduo é treinado ou não. 70 batimentos por minuto é dentro da normalidade. As pessoas jovens, elas tendem a apresentar uma frequência de repouso entre 60 a 80. Agora, existem registros de frequência cardíaca na literatura de 29, 30, 35 batimentos por minuto, em indivíduos muito bem treinados. Então, vamos imaginar que vocês peguem uma pessoa que tem uma frequência cardíaca de 50 batimentos por minuto em repouso. Esse nosso colega do primeiro exemplo tinha 70 batimentos, que eu coloquei aqui como um exemplo. Né? Agora, a gente vai fazer de conta que a pessoa tem 50 batimentos como frequência de repouso. Então, vamos lá, para o passo 2, para esse indivíduo, eu vou ter o quê? 200 batimentos, ele tem 20 anos também, menos a de repouso, que é 50. A frequência de reserva dele é 150 batimentos. Essa é a reserva, passo 2. Ok. Aí eu quero descobrir o limite inferior. Eu vou trabalhar com ele em 50%. Eu pego a frequência de reserva, 50% dela equivale a
75 e somo novamente com a frequência de repouso, que é 50. É o indivíduo treinado que a gente está olhando agora, igual a 125 batimentos. Ou seja, existe uma diferença no nível de treinamento. Porque aquela pessoa que é menos treinada, ela vai precisar de um batimento mais alto, 135 batimentos, dentro do limiar mínimo que a gente fez, para sobrecarregar o sistema cardiovascular. Agora, o indivíduo que já tem uma boa aptidão, com 50 batimentos por minuto de frequência de repouso, quando ele chega a 125, isso já é uma sobrecarga referente a 50%, enquanto o outro que tem coração que bate a 70 batimentos por minuto, se ele trabalhar em 125, é uma intensidade baixa para ele. Porém, para aquele mais treinado, é uma intensidade que já vai produzir algum tipo de estímulo. Só lembrando que a gente com pessoas treinadas não trabalha 50%, vai trabalhar aí pelo menos a 60%, 70% da frequência cardíaca de reserva. Mas eu usei esse exemplo de 50% até para facilitar o cálculo, né? Para a gente fazer esses cálculos mais rapidamente. Mas assim, eu lanço um desafio, né? E dou uma sugestão para vocês. Peguem esses exemplos, 70 batimentos um indivíduo, 50 outro, façam os cálculos para 20 anos de idade, para 30 anos, e façam um limite inferior e superior, variando 60%, 70%, verifiquem as diferenças que vão existir dependendo do nível de treinamento desse indivíduo. E uma outra coisa bastante importante, então, uma outra forma de controlar a intensidade é a escala de Borg, né? Eu trouxe para vocês aqui as duas escalas dele. Então, à esquerda, a gente tem uma escala que começa com 6 e 7, cujo comando ao lado é que o esforço é muito, muito, muito leve, demasiado leve. Esforço equivalente ao que vocês estão fazendo agora em frente ao computador, ou seja, nada. Repouso, condição de repouso, tá? Então essa escala, que foi a primeira criada por ele, em 1982, ela vai progredindo, 8 e 9, muito leve, 10 e 11, leve, o indivíduo nem tem produção de suor, ele conversa com você enquanto realiza atividade, por exemplo, isso é leve. E aí agora sim, 12 a 13 como um esforço moderado, eu já começo a suar, eu começo a sentir que eu tenho que captar mais oxigênio, que o coração ficou batendo um pouco mais rápido, até no máximo 16, que é considerado um esforço intenso, ou seja, maior produção de suor, muito mais necessidade de captação de oxigênio, aumenta bastante a frequência respiratória, eu sinto que o coração está acelerado, então entre 12 a 16 é a recomendação usando a escala de Borg, que é chamada de escala original, de 6 a 20. A partir disso, não se recomenda, porque são atividades muito intensas ou muito, muito intensas. O indivíduo está chegando lá no máximo, até ultrapassando o máximo. E do lado direito existe uma escala adaptada que o Borg depois elaborou uma escala que tem comandos que vão de 1, que seria o demasiado leve, até 10, que seria o muito, muito intenso. Porque as pessoas estão mais acostumadas, né, com essa escala de valores, né? Nota na escola, por exemplo, na faculdade, né, a gente geralmente vai de 0 a 10. 0 não pode, mas assim, tentar sair do 0, mas vai até 10. Então, esses valores parecem ser mais fáceis para algumas pessoas fazerem a associação. A ideia da escala é que o indivíduo avalie a dificuldade não em função da complexidade de coordenação do exercício. Ele tem que avaliar isso em relação a sensação de esforço muscular e esforço cardiorrespiratório. Então, a gente vai ter que dar esse comando para ele, treiná-lo, de preferência ter uma escala que ele possa visualizar e
E ela pode ser utilizada, existe uma estimativa que cerca de 20% das pessoas não vai conseguir realmente precisar o seu esforço, né? Perceber de maneira bem precisa. Então, mas é um mínimo, né? 20% não é um percentual assim que a gente vai dizer a escala não vale, ela é realmente subjetiva. Por que ela é subjetiva? Porque depende da pessoa. Ela é que vai dimensionar aquilo pra gente. Na escala adaptada, eu tenho os valores de 4 e 5 como valores moderados e 6 e 7 como intensos. Então, ele iria entre 4 a 7 como esforço, enquanto na escala original ele iria como 12 a 16. Então, essa é a escala de Borg, que também é recomendada. Vamos resumir os assuntos da aula de hoje. Bom, pessoal, na aula de hoje, então, a gente viu conceitos, expressões sinônimas da aptidão cardiorrespiratória e a sua importância para a saúde, fundamental na aptidão física. Falamos sobre os exercícios aeróbicos, que são os exercícios que vão aprimorar a aptidão cardiorrespiratória. E também vimos quais são as prescrições gerais de exercícios, segundo o Colégio Americano de Medicina Esportiva, para que a gente possa treinar, né, esse importante componente da aptidão física para a saúde e qualidade de vida. E nas prescrições, vocês identificaram variáveis que são essenciais, como duração das sessões, frequência semanal, tipos de exercícios e a intensidade, que é um fator-chave para o sucesso de qualquer prescrição de treinamento. Então, ficamos por aqui. Agradeço a todos. Tchau, tchau. Até a próxima aula. Obrigada.